Aleluia. O Senhor é bom, hein? Aleluia. Rapaz, só para descontrair um pouco, o povo lá no deserto não tinha ar. Será que eles pegavam esse calor igual nós pegamos aqui também ou não? Só um pouquinho, né? Lá também não tinha ar-condicionado, não. Mas nós já temos, só falta manifestar no reino físico. Amém? Rapaz, eu estava ali suando, imagina os músicos tocando aqui em cima, como é que não estava, hein? Jesus da glória. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia aí em Jeremias capítulo 1, versículo 11 e 12. Uau! Jeremias capítulo 1, versículo 11 e 12. Aleluia. Aleluia. Vamos falar um pouquinho sobre padrão. Modelo, padrão. De acordo com o dicionário, né? A palavra padrão é aquilo que significa, aquilo que traduz uma referência. Padrão ou modelo é uma referência. É uma régua, né? Você tem um padrão para você seguir. Amém? E hoje nós vamos falar sobre o padrão dos céus. Amém? Creio que você está feliz. Olha para o seu vizinho e veja se ele está sorrindo. Veja se o rosto dele demonstra que ele está feliz. Está feliz? Amém. Aleluia. Você chegou lá? Jeremias capítulo 1, versículo 11. Amém? Diz assim: então o Senhor me disse: que você vê, Jeremias? E eu respondi: vejo o ramo de uma amendoeira. Antes de nós lermos o versículo 12, deixa eu trazer para você o significado aí dessa amendoeira. A amendoeira, nessa época, eu não sei se hoje ainda é assim, mas nessa época aqui, era a primeira árvore frutífera que, quando encerrava o inverno, ela florescia. Então ela era também chamada, de acordo com o hebraico, o nome dela no hebraico é choquete, e significa vigilante. Porque quando as pessoas olhavam para a amendoeira e viam que tinha flores nela, ela estava brotando, significa que acabou o inverno. Então ela vigiava o final do inverno e o começo da primavera. Era uma árvore que eles entendiam que ela era vigilante das estações, da mudança de estação. E quando Deus chamou a Jeremias, falou assim: ô Jeremias, o que você está vendo aí? E Jeremias disse assim: eu estou vendo um ramo, um galho, eu não sei como é que está na sua versão, naquela versão ali diz, e eu respondi: vejo um ramo de uma amendoeira. Então ele estava vendo um galho, um ramo de uma árvore que significava uma mudança de estação. Amém? Versículo 12. Você viu bem, disse o Senhor. Isso significa que estou vigiando e certamente realizarei todos os meus planos. Deus estava trabalhando com Jeremias de uma forma que ele visse algo no natural, mas que simbolizava algo no espiritual. Deus estava trabalhando com ele para mostrar um comparativo que existe um padrão na terra e existe um padrão nos céus. Muitas das vezes Deus usa esse padrão da terra para demonstrar o padrão dos céus, e muitas das vezes não. Mas nesse caso aqui estava demonstrando de forma natural algo espiritual. A árvore de amendoeira era uma árvore que vigiava o final do inverno e estava atenta para demonstrar que começou a primavera, uma época frutífera, uma época que todo mundo gosta, não sei você. Então, quando Jeremias viu o ramo da amendoeira, é como eu, quando cheguei aqui.
E tinha aqueles IP amarelo, IP roxo, IP de todas as cores aí que você vê pela cidade. E eu me apaixonei por aquilo. Eu lembro que a minha sogra veio aqui, se eu não me engano, em 2020, 2021. Tinha pouco tempo que eu tinha chegado. E nós levamos ela lá no centro de Curitiba. E quando ela desceu do carro, tinha uma árvore que tinha caído aquelas folhas. E eu fiquei até com vergonha. Ela usa sempre saia, né? Ela deitou no chão, abriu os braços, ficou rolando naquelas folhas, falando, vai Netinha, que ela chama Lauredir de Netinha, tira uma foto minha aí. E ela lá brincando com as folhas. Isso é um sinal que chegou a primavera, chegou uma nova estação. E o que o Senhor estava tratando com Jeremias é isso. Ei, aquela árvore simboliza o fim de uma estação. Ela está vigiando para começar uma nova estação. E como ela floresceu, significa que mudou a estação. E você viu bem, porque assim também eu estou vigiando para cumprir a minha palavra. E a minha palavra, agora eu traduzindo o versículo 11, jogando no 12, a palavra de Deus é a palavra que muda as estações na vida da gente. Tira daquela estação de sequidão, aquela estação que não floresce nada, aquela estação onde não tem resultados, para uma estação de resultados e colheitas. Amém? Aleluia. Agora dê uma passeada comigo na sua Bíblia. Vamos lá em Êxodo, no capítulo 25. Daltim falou de manhã que tem certas igrejas que não pregam o Velho Testamento. A gente prega, amém? Êxodo 25, versículo 9. Chegou lá? Devem fazer esse tabernáculo e sua mobília de acordo com o modelo ou de acordo com o padrão que eu lhe mostrarei. Deus chamou Moisés para libertar o povo do Egito. Moisés tirou o povo do Egito, estava levando para Canaã, e era preciso construir a tenda da congregação, o tabernáculo, para eles poderem cultuar a Deus. Se fosse nos nossos dias, chamaríamos de igreja, mas na verdade a igreja somos nós. E Deus falou para Moisés assim, você vai fazer conforme tudo que é o modelo que eu vou te mostrar, o modelo do céu. Não é conforme você imagina que tem que ser, não é conforme você pensa, você vai seguir um modelo, o modelo do céu. Só para a gente ter um comparativo, na velha aliança, Deus não habitava dentro do homem. O Espírito Santo vinha somente sobre 3 categorias de pessoas, que era reis para governar, profetas para representar Deus, e sacerdotes que representavam o homem perante Deus. Mas o homem não tinha o Espírito Santo dentro. E Deus mandou Moisés construir um tabernáculo que representaria a presença de Deus, teria a arca da aliança ali, onde é que representava a presença de Deus, era um local que Deus iria habitar, isso na velha aliança. E para se ter uma ideia, aquele local era um local que tinha que ser muito bonito, um local de muita excelência. Agora na nova aliança, Deus não habita mais em uma tenda, Deus não habita mais dentro de uma arca, a estação mudou, Deus saiu do compartimento de carga e veio habitar dentro de mim e de você. E nem Indiana Jones, em nenhum dos seus filmes, conseguiu recuperar a arca da aliança. Por que ele não conseguiu recuperar? Porque a arca, ela simbolizava um local onde é que tinha a presença de Deus. E não precisa ter mais isso agora na nova aliança. Porque agora eu vou te mostrar onde está a arca. Indiana Jones não achou, mas eu vou te fazer achar a arca agora. Olha para o vizinho que está do seu lado. Esse aí é o local onde Deus habita hoje. Essa aí é mais importante que a arca que o povo de Israel construiu segundo um modelo dos céus. E se o padrão do céu, que Deus instruiu Moisés a construir uma arca numa velha aliança, era todo organizado, era conforme tudo que Deus tinha de modelo lá nos céus, imagine agora na nova aliança.
E aí vem uma pergunta bem simples e bem idiota. Você está valorizando a arca da aliança que é você? A arca onde Deus habita? Você está valorizando isso? Olha como chama a arca da aliança. Sabe por quê? Porque nós estamos em uma aliança comprada com o sangue dele. E agora nós somos a arca onde ele habita. E a pergunta é, você está valorizando esse modelo que Deus criou? Você está valorizando você? Vira para o seu vizinho e pergunta para ele, você está se valorizando? Eu não vou cantar a música aqui porque os músicos já desceram, tá? Eles já desceram. E hoje eles me deram uma revelação. Diz que eu não canto no ritmo que eles tocam. Diz que eu não acompanho o ritmo. Mas tudo bem. O que eu quero te dizer? Eu e você precisamos valorizar o modelo do céu, que somos nós. Deus criou o homem, Gênesis 1, 26. Em uma conversa bem sadia lá no céu, Deus Pai, Deus Filho, que é a palavra, e o Espírito Santo chegaram a uma decisão. Vamos fazer o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança? E em Gênesis 2, 5, diz que Deus soprou o Espírito dentro do homem. O que ele criou em Gênesis 1, 28, ele soprou dentro da carcaça. Em Gênesis 2, 5. Você é perfeito em Deus. O homem se perdeu em Gênesis 3, Jesus veio na nova aliança, trouxe de volta a característica e o modelo do céu para dentro de nós. E eu e você precisamos valorizar isso. Nós somos a coisa mais importante que tem nessa terra. Porque nós somos os condutores do Espírito Santo nessa terra. Sabe aquela música? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Irmão, essa música só tem sentido se você tiver chegado depois de alguém. Se não tiver chegado ninguém primeiro, se você foi o primeiro a chegar, Deus ainda não chegou. Ele chegou quando você chegou, porque Ele habita dentro de você. Amém? Oh, aleluia. Que bom que você está empolgado. Vá para o versículo 40 desse mesmo capítulo 25 de Êxodo. É o último versículo desse capítulo. Chegou lá? Cuide para que tudo seja feito de acordo com o modelo que eu lhe mostrei aqui no monte. Deus explicou tudo para Moisés, traçou todo o plano, mostrou para Moisés e falou, agora você tem que ter um cuidado de fazer tudo conforme o modelo que eu te mostrei. Quando Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, ele diz assim, não se amolde a esse mundo, mas transforme a sua maneira de pensar pela palavra. Sabe, irmão, nós não temos que nos construir conforme o modelo que o mundo dança. Sabe, é no ritmo que dança. Eu morei 12 anos e meio na Bahia e tinha um ditado popular lá, né? Para você saber se é baiano ou não, pega a caixinha de fósforo e balança. E a minha filha nasceu lá, mais nova. E diz que se balançar a caixinha de fósforo, dança. Só que nós não somos conforme o mundo dita para nós sermos. Eu sei que ela dança, mas ela dança na presença de Deus. Eu sei que os acordes musicais foram Deus que criou. O diabo simplesmente tenta usurpar disso para poder fazer falando que é dele. Mas isso é uma mentira. Quem criou os acordes musicais foram Deus. O diabo não tem sabedoria para criar nenhum violão, onde irá um acorde musical. Então, nós temos que ter um cuidado de fazer conforme o modelo do céu. Ei, irmão, não é tempo de você se amoldar ao que está acontecendo no mundo aí e achar que é natural essas coisas para você também. Sabe, pastor, é ano de eleição, realmente tem muita empresa que está fechando, tem muita crise econômica, muita coisa está acontecendo. Ok.
Mas o seu padrão não é o padrão do mundo. O seu sistema que governa a sua vida não é o sistema do mundo. Você tem um padrão do céu. Você tem um sistema celestial que governa as suas finanças. Não é o sistema do mundo que vai cuidar das suas finanças. Então nós temos que ter cuidado para fazer tudo conforme Ele tem nos mostrado. Tudo conforme Ele tem nos ensinado. Mateus 6, versículo 10. Mateus capítulo 6, versículo 10. Jesus ensinando a oração do Pai Nosso. Ele chega em um determinado momento da oração do Pai Nosso. Eu quero ler na versão viva. Não sei se eles têm a versão viva aqui, mas eu vou ler na versão viva. Diz assim: amém? Pedimos que seja feito, pedimos que o seu reino venha logo, que a sua vontade seja feita aqui na terra, tal como é feita no céu. Jesus ensinando os discípulos a orar, ele falou assim: eu vou mostrar um modelo de oração, não é para vocês ficarem orando essa oração o tempo todo, mas eu vou dar um modelo de como se orar. E aí ele fala assim, nesse momento do versículo 10, faça a tua vontade aqui na terra, como ela é feita aí nos céus. Sabe, irmão, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Deus fez um plano perfeito, que foi redimir e resgatar eu e você. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3, 13. Chegamos lá? Mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Ei, Cristo nos redimiu da maldição. Você não precisa pagar um preço para quebrar uma maldição que está sobre sua vida. Não, pastor, sabe o que é? Que o meu bisavô morreu de câncer, minha avó morreu de câncer, meu pai morreu de câncer, minha tia morreu de câncer, minha mãe está com câncer e eu sei que eu também vou ter câncer. Você não pode aceitar isso. A Bíblia diz que Cristo nos redimiu da maldição, Ele nos resgatou da maldição. Se existia uma maldição que o sistema do mundo trouxe através do pecado do homem, a Bíblia diz que Cristo nos redimiu dela. Você e eu só precisamos simplesmente nos posicionar e falar: epa, parou, não tem legalidade na minha vida. Não tem legalidade, eu sou redimido dessa maldição. O padrão do mundo nasceu torto, vai morrer torto. O padrão dos céus tudo que era torto, Jesus endireitou. Todos os dias, irmão, não estou aqui para contar conto da galochinha, a gente prega a palavra da fé. E a fé não nega a existência de fatos. Todos os dias nós temos que levantar e trabalhar, encarar o dia a dia, temos conta para pagar, temos trabalho para fazer, temos coisas para realizar. Mas deixa eu te falar, a sua forma de pensar e a sua forma de agir não pode ser segundo os costumes ou o sistema que esse mundo adota. A nossa maneira de agir tem que ser segundo o modelo do céu, que a palavra diz. Lembra lá em Êxodo 25, 40, se preocupe em fazer tudo conforme eu te falei. Aonde Deus nos fala as coisas? Na palavra. E nós temos uma responsabilidade de fazer tudo conforme está na palavra. E a palavra diz que você é redimido da maldição. Então não importa se alguém na sua casa teve alguma doença hereditária e a possibilidade, segundo a ciência, pela genética, é que você tenha. Ei, não tem, você não tem. O diabo não tem legalidade de colocar isso na sua vida. Mesmo que a ciência e a genética diga que você tem uma possibilidade grande de ter. Não tem, você é liberto porque Cristo te redimiu. A Bíblia diz: mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei. Em Deuteronômio 28, a partir do verso 14, vai falar dessa maldição. E lá diz cânceres, tumores e tudo mais. Pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Pois as Escrituras dizem: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Verso 14.
por meio de Cristo Jesus, os gentios foram abençoados. Ei, irmão, na Bíblia tem 3 categorias de pessoas. Você pegar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver 3 categorias de pessoa: judeus, gentios e igreja. Você vai ver em Efésios a palavra dizendo que Deus fez dos 2 povos, gentios e judeus, um só, a igreja do Senhor. Então, se você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, você não é nem judeu e nem gentio. Você agora é a igreja do Senhor. E judeu é todo aquele que nasceu lá em Israel, o povo judeu, e gentio era nós. Eu não nasci em Israel, você nasceu lá? Então nós éramos gentios. E aqui a Bíblia fala, mas por meio de Cristo Jesus, os gentios, pastor Elias, por meio de Cristo Jesus, você pode dizer isso, eu. Então, por meio de Cristo Jesus, eu e você, antigamente chamados gentios, fomos o quê? Não, eu vou te dar uma nova oportunidade aí, de você entender o que a palavra diz. Por meio de Cristo Jesus, os gentios, antigamente éramos nós, você não vai ser abençoado, você não será abençoado, você não precisa pagar um preço para ser abençoado, você não precisa pagar uma indulgência para ser abençoado, você não precisa fazer uma campanha para ser abençoado, você não precisa pagar um jejum para ser abençoado. Não estou falando que jejum não é bíblico, mas faça ele da forma correta. Jejum é separação, é você se consagrar a Deus. Você não vai mudar 1 milímetro em Deus por causa do seu jejum. O seu jejum não muda Deus. O seu jejum não te faz ser abençoado, porque a Bíblia diz que você já foi abençoado. Então, o jejum serve para nos consagrar a Deus e nos deixar sensíveis a Deus. Mas deixa eu te falar, não é nada que eu e você possamos fazer que vai mudar Deus para que Deus possa se mover em nosso favor. Não existe nada. Porque o que nós precisamos é ser abençoados. Você concorda comigo? E a Bíblia diz que nós, em Cristo, por meio de Cristo, através de Cristo, fomos abençoados. Então você já é abençoado. Diga para o seu vizinho aí, por meio de Cristo, o modelo que Deus criou é que você hoje é abençoado. Sabe, irmão, você não está apenas falando algo assim aleatório quando você chama uma pessoa assim, igual o Hélice gosta de falar, ô abençoado. Não é do acaso que ele fala isso. Você literalmente é abençoado. Ele não está inventando nada da cabeça dele. Ele está falando o que a Bíblia diz. Não precisa projetar ali, mas em Efésios capítulo 1 vai dizer que nós somos abençoados com toda sorte de bênção. Então, por meio de Cristo Jesus, nós, os antigamente chamados gentios, fomos abençoados com a mesma bênção de Abraão. Sabe, irmão, não precisa de você pensar assim, quando eu chegar lá no céu, eu vou dar um abraço em Abraão, porque Abraão foi chamado pai da fé, Abraão foi pai de multidões, Abraão prosperou. Sabe, irmão, o padrão de Deus começou a se manifestar, e você vê isso lá quando Abraão chamou o seu sobrinho e disse para ele assim, escolhe qual campo que você quer, e a Bíblia diz que Ló escolheu as campinas verdejantes, e ele ficou com aquele terreno que não tinha muita, vamos dizer assim, muito agrado aos olhos humanos. Mas o problema não está no terreno aonde ele foi. Ou a solução do problema não está aonde Abraão iria estar, ou o local físico. A solução, a bênção estava em Abraão. Mesmo ele não indo para as campinas verdejantes, ele indo para o lugar aos olhos humanos pior, a bênção foi com ele. E a bênção se manifestou. Então, independente de onde você esteja, independente do que você esteja passando, o padrão dos céus vai se manifestar na sua vida, não conforme um padrão natural. Porque às vezes a gente olhando para o padrão natural, a gente tem que trabalhar numa boa empresa, ganhando o melhor salário para a gente conseguir ter as coisas.
Certo ou errado? Enquanto a Bíblia diz que nós já somos abençoados. Independente se você está na melhor empresa ou você está na pior empresa. Abraão pegou o pior terreno, se olharmos aos olhos naturais. Mas o padrão do céu é, onde você colocar a planta dos seus pés, abençoado será. Aonde você estiver, você vai ser abençoado. Sabe, irmão, a bênção do Senhor não está no lugar, a bênção do Senhor está em você. Porque, de novo, você é o condutor da presença de Deus. A Bíblia diz que onde Deus está, o mal tem que ir. Então não se preocupe, aonde você chegar, o mal vai. Eu preciso que você entenda que você tem um valor muito precioso, porque você carrega o Espírito Santo de Deus, você carrega a bênção de Deus dentro de você. Você é o responsável para poder mudar a estação, porque você carrega a palavra de Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Essa semana eu enfrentei um problema com a internet lá de casa. Na verdade, já tinha mais de uma semana. E já estava inteirando 2 semanas. E aí eu desisti e falei, vou trocar de internet. Aí fui na outra loja, não consegui. Fui lá na outra loja, não consegui. Aí fui numa outra loja. Aí, tá dando certo, vai dar boa. Vamos fazer. Estamos fazendo. Quando está quase finalizando o processo, a mulher que estava atendendo a senhora, a jovem senhora, olhou, e eu quietinho. O senhor é pastor? Eu falei assim, sou, por quê? O senhor tem um jeito de pastor, o senhor fala como pastor. Eu estava calado, gente. Por incrível que pareça, eu estava calado. É difícil eu ficar calado. É difícil. É difícil eu ficar calado, mas eu estava calado. E a mulher virou e falou, o senhor é pastor, o senhor fala como pastor, o senhor tem um jeito de pastor. E aí a mulher começou, eu sou desviada, eu era isso, era aquilo, aquilo outro, hoje eu estou afastada e tal. Eu falei, uai, aí qual a igreja que sou eu? Eu sou da igreja Verbo da Vida. Aqui tem. E como que eu faço? Eu falei, olha o Instagram, você joga aí. Ela, a mulher pegou o celular, abriu o celular, botou no Instagram, falou, só coloca aqui para mim poder ver onde é que é. Eu falei, tá bom, deixa eu conectar aí no Instagram seu aí. Falei, mas tem os cultos no YouTube também. Ela abriu o YouTube, só bota o YouTube para mim assistir também os cultos da sua igreja. Eu falei, tá bom, vamos colocar. Por que eu quero te dizer isso? Uma situação difícil, eu passando uma raiva que só com a internet lá de casa. E às vezes acontecem coisas que não é Deus que faz aquelas coisas acontecerem, mas infelizmente coisas ruins acontecem. João 6,33, no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, se vós estiveres em mim, vós também vencereis. A questão não é estar ou não estar no mundo. A questão não é a situação vir ou não vir. A questão é você estar em Deus para você vencer. E ele diz que nós já fomos abençoados com a bênção de Abraão. Irmão, Abraão prosperou de uma maneira sobrenatural. Se você tem a mesma bênção que ele tinha, por que você acha que você não vai prosperar? A mesma bênção que abençoou Abraão, abençoou eu e você. De ti farei uma grande nação. Sabe, irmão, Abraão recebeu aquilo em uma aliança inferior, que era simplesmente uma sombra de onde eu e você estamos hoje. Nós estamos nele, em Cristo. Sumiu até o versículo ali. Mas amém. Eu acho que é para nós lermos outro versículo já. Amém. 1 Samuel 17:45. Samuel 17:45. Chegamos lá? Ainda não? Eu também não. Estou chegando. Não é o amigo de Sassá não que gritou aqui, estou chegando. Mas eu estou chegando. Amém? Davi respondeu ao filisteu. Aqui está falando de Davi e Golias, amém? Você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo. Ou seja, bem preparado, bem estruturado, bem forte. Concorda comigo ou não?
Sabe que tem circunstâncias que vêm em nossa vida, parece esse gigante, além de ser algo grande, ainda está bem fortalecido ainda. Ele não era apenas um gigante de quase 3 metros de altura. Ele ainda estava bem fortalecido. Davi disse assim: você vem contra mim com espada, com lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo somente com uma coisa. Qual é essa coisa? O nome do Senhor dos Exércitos. O exército de Israel estava todo com medo quando viram Golias. Se a gente pegar todo o texto aqui, ler os versículos anteriores, você vai ver todos os grandes soldados de Israel, me perdoem a palavra, se borrando de medo por causa de Golias. E eles tinham armas, eles tinham escudo, eles tinham flecha, eles tinham lança, eles tinham toda a capacidade e habilidade para enfrentar Golias, mas eles estavam com medo. Isso quer dizer, irmão, que às vezes o ser humano pode ter até a condição de vencer o problema e mesmo assim não vai vencer, porque tem medo de enfrentar o problema. E Davi não tinha tudo aquilo que eles tinham de aparelhagem, de guerra, mas ele tinha uma coisa que eu e você temos: o nome do Senhor. Sabe a música que cantamos, a última? Nos rendemos ao seu nome, que é sobre todo nome. Está vendo que eu estou no ritmo? Eles falaram que eu não estou não, mas eu estou sim. Estou na fé que eu estou no ritmo. Ei, nós nos rendemos a um nome que está acima de todo nome. Esse é o nome que Davi foi. Vamos ver mais um pouquinho. Ele diz: mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, que você desafiou. Sabe, irmão, como você é um condutor de Deus na terra, as circunstâncias que vêm contra você, na verdade, estão afrontando aquele que você está carregando. As circunstâncias estão afrontando a bênção que você recebeu. Não fique achando que você é a última Coca-Cola do deserto, achando que o diabo está afrontando você porque você é mais bonitinho. Não, ele está afrontando o Deus vivo que habita dentro de você. Ele está tentando dizer para Deus assim: ei, você abençoou ele, mas eu estou derrotando ele. Sua bênção não é maior do que o meu poder para destruir. É isso que o diabo tenta fazer, mas deixa eu te falar. Davi falou assim: eu vou no nome do Senhor. Verso 46. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos. Sabe, irmão, você não tem que postergar a sua vitória como às vezes a gente posterga a academia, não. A dieta. Eu já parei com esse negócio de falar que vou começar a dieta amanhã. Eu comecei ontem, só não parei de comer. Eu tenho que me alimentar bem, irmãos. Rapaz, isso é de Deus. Mas olha o que ele diz: hoje o Senhor entregará você em minhas mãos. Nós não temos que pensar assim, vai ser amanhã. É segunda-feira. Porque segunda-feira é um dia útil, segunda-feira é um dia que o banco abre, segunda-feira é um dia que fulano vai ver a minha mensagem, segunda-feira é um dia que eu vou conseguir fazer um exame, segunda-feira é um dia que eu vou conseguir assinar um documento, segunda-feira é o dia que o juiz vai analisar o meu caso. Ei, irmão, hoje. Ei, o padrão do céu é esse aqui. Se o padrão do céu é hoje, por que você está pensando que vai ser amanhã? Sabe aquela outra música que a gente não canta? Amanhã, semana que vem, o mês que vem, quem sabe? Essa daí é antigamente, sabe, irmão? Não é para você nem sonhar em cantar essa aí não, tá? Misericórdia. Mas às vezes esse padrão do mundo, amanhã, semana que vem, ou mês que vem, quem sabe vai dar certo. Não, hoje. Diga assim: existe uma data registrada no modelo do céu, o padrão do céu, que é today. Right now. Ei, irmão, você precisa sentir o peso dessa palavra. Não é simplesmente você concordar mentalmente, mas você entender: é hoje. É hoje.
Na época de Voves nem quis sentar na frente. Toda vez eu falo dela aqui, ela quis sentar na cadeira de trás hoje. Veio sentar com a Margarete. Na época de Voves tinha um corinho, das antigas esse. Falava assim, ó: eu era prego e o diabo me bateu. Ninguém conheceu essa música? Voves, só tu mesmo. Nem Margarete conheceu. Aí, ó, a dona Eunice conheceu. A música dizia assim: eu era prego. Diga aí, eu era. E o diabo me bateu. Aí agora a música fala assim: hoje sou o martelo. Quem bate nele sou eu. Você era. Agora hoje você é outra pessoa. A condição hoje é outra. Porque em Cristo Jesus você é nova criatura. Em Cristo Jesus você é herdeiro de Deus. Você recebeu a promessa e as bênçãos de Abraão. Aí diz assim: você vem a mim, verso 46, né? Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu o matarei, e cortarei a sua cabeça. Rapaz, ele não tinha espada, como é que ele ia cortar a cabeça do cara? Está entendendo, irmão? Uma coisa importante aqui. Olha, agora que eu percebi que eu estou no escuro, na luz aqui. É melhor assim, tá bom assim, é bom que fica mais refrescante. Se os irmãos não estiverem me vendo bem, tá bem. Ele não tinha espada, mas ele ia cortar a cabeça do gigante. Sabe, às vezes você não tem o que você precisa, mas você vai fazer aquilo que você necessita que seja feito. Porque não é no que você tem, é naquilo que você carrega. Você carrega o nome de Jesus. E pare de se limitar ao padrão do mundo. Eu tenho, vou comprar. Eu não tenho, não vou comprar. Você vai comprar no nome do Senhor Jesus. Portas abertas, favor do céu sobre sua vida. É assim que as coisas funcionam. E eu tenho aprendido isso assim na risca, irmão, todos os dias. Tem uma determinada coisa aqui na igreja que precisamos fazer para adequar o espaço, que o primeiro orçamento foi 59 mil. O segundo orçamento, 56. O terceiro, 36.500. E eu já estava feliz da vida. Com quanto de dinheiro na conta para fazer isso? 0. Mas eu já estava feliz. Rapaz, o preço reduziu, que coisa boa. Aí ontem, fazendo uma visita, a pessoa que eu estava visitando, conversando comigo, falando: pastor, mas isso aí está muito caro, vamos fazer dessa outra forma que vai reduzir para menos da metade. Assim, 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 se o senhor fizer assim, cai para menos da metade. Eu fiquei pensando, 36 já estava bom, agora caiu para menos da metade. Não vou nem fazer a conta para quanto que foi então. Mas ele falou para mim: pastor, e vai ficar show. Eu falei assim: vai mesmo? Vai. Eu falei: que dia que a gente começa então? Pastor, esse mês não dá, mas mês que vem a gente pode começar. Irmão, quanto que nós temos para fazer o projeto? Mas não é no que eu tenho, ou no que está nas minhas mãos aos olhos visíveis. É naquilo que eu carrego. Eu carrego a bênção do Senhor. E no final, quando nós estávamos para vir embora da visita, aquele homem virou para mim e falou assim: Elias, que ele me conhece há muito tempo, quando sua igreja estiver tão grande, eu lembrei até do burrinho do Shurek de novo, toda vez eu lembro. Quando estiver tão grande, não esqueça de nós, não. Eu falei: rapaz, como é que eu vou esquecer? A igreja hoje já está grande, eu não esqueci. Você acha que na hora que crescer mais eu vou esquecer? Não, mas na hora que ela estiver grande. Eu falei: mas ela já é grande hoje. Você só não está vendo, mas eu estou crendo. Hoje, diga aí, hoje. Cutuca seu vizinho, fala para ele: é hoje. Amém. Vai sumir o versículo dali. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Então darei os cadáveres dos seus homens, às aves e aos animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel. O Salmo 126, que é aquele que está escrito ali no nosso mural, ali no projeto da igreja,
Lá tem o Salmo 126 e uma parte do Salmo 126 diz assim: até entre as nações se dizem, grandes coisas fez o Senhor por eles. Sabe o que é isso? As pessoas pegar e falar: rapaz, mas como é que você conseguiu? Eu não entendo como é que você conseguiu. Você pode humildemente falar também: não entendo, eu só sei que aquele que habita em mim fez isso por mim. Aleluia! Verso 47. E todos que estão aqui, cutuca seu vizinho, está incluindo você, você está aqui? Pergunta ele: você está aqui? Você está aqui? De vez em quando eu faço isso para acordar, viu? Aqueles que já estão quase sendo transladados aí. Olha aqui o que diz: e todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva o seu povo, mas não com espada nem com lança. A batalha do Senhor, a batalha é do Senhor, e Ele entregará vocês em nossas mãos. Ei, todos que estão reunidos aqui saberão que o Senhor, Ele salva. O Senhor realiza milagres. Sabe, irmão, o Senhor trabalha em seu favor. O Senhor já mudou a estação. Ele falou isso, se referindo ao amendoeiro, agora ele fala isso: ei, mudei a estação. Eu não habito mais, eu não estou vindo apenas sobre algumas pessoas, eu agora estou morando dentro de você. Você não vai com espada, com lança, com a sua conta bancária, com a sua grande condição financeira, você vai no meu poder. É no meu poder. Sabe, irmão, eu gosto de contar uns testemunhos, e eu vou te contar um. O Verbo da Vida não abre igreja, o Verbo da Vida gera igreja, o Ministério Verbo da Vida. Então hoje a gente está aqui, né, claro que somos a igreja, mas hoje abrimos uma igreja, e você pensa assim: hoje o Verbo da Vida abriu uma igreja, tem 1 ano e 2 meses aqui. Não, na verdade o Verbo da Vida gera uma igreja. Nós começamos com reuniões familiares, cultos nos lares. Tivemos um período que era um aluguel compartilhado, onde a gente estava em um espaço que a gente usava uma vez esporadicamente para reunir os irmãos, até chegar nesse ponto de o que você entende de abrir uma igreja, que é alocar um espaço. E eu lembro que quando nós íamos sair das reuniões nos lares, das orações nos lares, para alocar esse espaço compartilhado, eu achei o local ali no centro, e eu acertei tudo com o proprietário. O valor, tudo, e a gente ia começar num dia, num domingo, e eu falei para ele que no sábado eu ia lá assinar o contrato e pagava aquele mês adiantado de aluguel. E chegou na sexta-feira, não tinha dinheiro, chegou no sábado de manhã, não tinha dinheiro, e eu combinei com ele, 12:00 eu estaria lá, para pagar e assinar. E eu peguei, orei na minha casa, acho que de 7 da manhã até umas 10. Senhor, cadê o dinheiro? Senhor, cadê o dinheiro? Senhor, cadê o dinheiro? Senhor, cadê o dinheiro? É X que tem que pagar, é X que tem que pagar, não tem dinheiro, não tem dinheiro. E o interessante é que Deus não me falou nada. Ou eu estava tão agoniado que eu nem conseguia escutar Deus. Bem provável de eu estar agoniado que não conseguia escutar. Vocês sabem o que é agoniado, né? Lá na Bahia fala muito isso, agoniado, desesperado. E aí deu 10 horas, eu parei, tomei café, e, Senhor, como é que vai fazer? Aí deu 11 horas, eu falei: Senhor, eu tenho que ir lá. E vai eu na cara de pau, orando em língua da minha casa até aquele lugar. Eu fui até a pé nesse dia, nem quis ir de carro para demorar um pouco mais para chegar lá, crendo no milagre. Senhor, o Senhor vai fazer, Senhor, o Senhor vai fazer. O negócio é o seguinte: eu vou lá sem dinheiro, mas o Senhor está na frente. Quando eu cheguei, era num subsolo, o pastor Júlio gosta de falar a caverna de Adulão, e aí eu cheguei no portão e vi o dono lá embaixo, com todo mundo, os pedreiros, tudo lá, que ele estava arrumando o espaço. Aí eu fui descer na rampa, ele já me gritou lá do alto: Elias, pastor, já é um sucesso essa igreja, já é um sucesso. E ele é um homem visionário, é um grande empresário aqui na cidade. Essa igreja já é um sucesso. Aí ele veio correndo, pegou na minha mão, deu aquela batida assim que eu até estremeci. Já é um sucesso, pastor, essa igreja aqui. Essa igreja é um sucesso, eu já estou vendo essa igreja como um sucesso. Aí eu falei assim: amém, eu também estou nessa pegada.
Aí ele falou assim: ó, pastor, o pessoal está terminando aqui, vai ficar aqui para o senhor usar amanhã. E eu falei assim: ô fulano, quase que eu falei o nome dele, não pode falar. Ô fulano, vamos lá então assinar o contrato para me te pagar. Vamos lá para nós assinar, que eu te falei, né, que eu ia assinar o contrato hoje, pagava hoje para o culto começar amanhã. Não, pastor, o negócio é o seguinte: esse vidraceiro não veio botar o vidro da porta. E eu não vou te entregar para o senhor sem o vidro da porta. Eu falei: rapaz, mas eu tenho que começar o culto amanhã, eu já divulguei, está vindo gente. Não, pastor, beleza, o senhor vai usar, só que sem a porta. Eu falei: tá bom, não tem problema. Ele: não, mas só que é o seguinte, como eu não estou cumprindo a minha palavra de botar o vidro na porta, de entregar ao senhor, o senhor não precisa me pagar hoje. Eu falei: não, rapaz, mas eu vim aqui para assinar o contrato e pagar. Eu te dei a minha palavra que eu só ia usar quando eu assinasse o contrato. E no dia que eu assinasse o contrato, eu ia pagar. Aí ele falou assim: pastor, o negócio é assim, nós não vamos brigar não. Nós estamos começando agora uma parceria. O negócio é que eu não terminei o que eu falei. Então amanhã é como se nós não tivéssemos assinado o contrato. O senhor pode usar o espaço que eu estou dando de oferta então para a igreja esse dia. E o senhor vai usar, e semana que vem o senhor vem, dá um jeito de vir, assinar o contrato e me pagar a partir da semana que vem. Mas amanhã o senhor vai ter seu culto. Eu falei: rapaz, ó, o negócio é o seguinte, eu não gosto de voltar atrás não, nós combinamos aqui, mas já que você está insistindo tanto, pastor, eu não aceito. Eu falei: rapaz, mas nós tínhamos que assinar o contrato. Pastor, não precisa. Eu estou abençoando a igreja com o dia de amanhã. Falei: então tá bom. E você quer que eu te conte mais um milagre? Ele não é evangélico ainda. Ele virou para mim e falou assim: pastor, eu estou dando o dia de amanhã e o primeiro dízimo da igreja é o meu. O senhor vai descontar do valor do contrato o meu dízimo. O senhor vai me pagar sem o dízimo, sem meu dízimo. Eu falei: é assim? É, pastor. Quando eu falei para ele que nós iríamos sair para um outro lugar, ele falou: pastor, eu sou tão abençoado de ter vocês aqui. Sabe, irmão, aonde nós estamos, a bênção chega. Sabe, eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel aquele dia. E eu fui sem dinheiro para pagar. E ele ofertou aquele dia. Sabe que vai ter coisas que você vai fazer, que você precisa resolver, que você não tem o dinheiro, mas o Senhor vai resolver por você? Porque não é o modelo ou o padrão do mundo, é o padrão do céu. E o padrão do céu é: eu, o Senhor, vou adiante de ti, endireitando os caminhos para você passar, quebrando portas de bronze, destruindo ferrolhos de ferro e trazendo a riqueza das nações. Para que todos saibam, sumiu o versículo de novo ali. E todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva o seu povo, mas não com espada e nem com lança. A batalha é do Senhor, e Ele entregará vocês em nossas mãos. Que dia? É hoje. É hoje.